Bem, prezados alunos, eu sou a professora Cláudia Lima e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Bem, nós já temos a introdução e a introdução no nosso plano de disciplina contempla o quê? O tema, o título, o problema, hipótese, objetivo geral e específicos, a justificativa, e já fizemos também o sumário, já construímos o referencial teórico e vamos hoje trabalharmos o método de pesquisa. Então, eu propus aqui, antes que a gente fale do método de pesquisa, nós relembrarmos como se escreve um parágrafo. Então, nós estamos trabalhando com as ideias do professor Fontinelli e ele traz essa construção do parágrafo. Há várias formas de construir o parágrafo, mas nós estamos trabalhando essa com vocês, em que a gente faz uma afirmação, uma sustentação teórica e uma síntese. E a logística para nós escrevermos o método de pesquisa é nós partirmos do contexto maior para o contexto restrito. O que nós queremos dizer com isso? É que o método de pesquisa ele está no grande campo da pesquisa. Então, nós vamos... Percebam, eu coloquei a resposta para a minha pergunta aqui a partir de Gil. Então, como fica a composição do meu parágrafo? Depois que eu faço a afirmação, eu venho com a sustentação teórica. Neste sentido, Gil, 2019, página 1, corrobora ao afirmar que a pesquisa se configura como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos. Agora eu venho com a terceira parte do parágrafo, que é a síntese. Desse modo, a pesquisa como uma logística previamente definida possibilita não só a compreensão de, eu penso que aqui é fenômenos sociais, como o avanço da própria ciência. Então, esse é o meu primeiro parágrafo do meu método de pesquisa. Profa, aí você pergunta, profa, como que eu vou fazer? Você também vai fazer de igual forma. Esse aqui é um modelo. É claro que não tem só o Gil dizendo o que é uma pesquisa. Nós temos vários autores que falam o que é uma pesquisa. Então, vocês já sabem como fazer essa busca. E essa busca ela passa pelo quê? Se você tiver no Google Livros, você vai colocar o que é pesquisa. Você vai ter cuidado quando o autor responder, porque se ele estiver fazendo uma citação direta ou indireta, você não pode fazer essa, não pode colocar, porque você precisaria do APUD, e nós já discutimos que o APUD empobrece seu texto, mas você pode estar procurando as respostas para as suas perguntas quando os autores estão falando estiverem com uma fala autoral. Então, já em uma outra aula, nós já ensinamos a fazer isso. Bom, esse é o meu primeiro parágrafo para o método de pesquisa. O que é uma pesquisa bibliográfica quanto à finalidade, quanto ao objetivo, quanto à natureza dos dados, quanto ao procedimento técnico, quanto à técnica de análise dos dados. Você pode, porque é método, você vai... Porque se você fizer igual o que a profa fez, vai se configurar plágio. E aí a gente já estudou sobre plágio, a questão do plágio dentro do Código Penal, dentro do Código de Ética. Mas você utilizando o passo a passo, é isso aqui e sobretudo a construção do parágrafo. E aí você constrói o seu método de pesquisa. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Como foi que você fez? Você tem que fazer o quadro primeiro e só depois você vai escrever, tá certo? Aí você pergunta, profa, posso utilizar esse modelo aqui? Pode, desde que você faça o quê? Você faça suas próprias afirmações, você procure outros autores para dizer o que os outros parâmetros.
Em se tratando da natureza dos dados, a pesquisa bibliográfica está dentro da perspectiva das pesquisas qualitativas. Chamo novamente Gil. Segundo Gil, 2019, página 57, a pesquisa qualitativa, aí eu vou dizer o que é. Caracteriza-se pela utilização de dados qualitativos com propósito de estudar a experiência vivida das pessoas em ambientes sociais complexos, segundo a perspectiva dos próprios atores sociais. Aí fiz a sustentação teórica, ou seja, eu usei o autor para dizer o que é pesquisa qualitativa. Agora eu vou fazer o fechamento desse parágrafo. Desse modo, a pesquisa qualitativa busca dar visibilidade à subjetividade dos interlocutores envolvidos com o estudo investigativo. Percebam que a profa o tempo todo usa essa fórmula. Uma afirmação, uma sustentação teórica e uma síntese. Isso é parágrafo. Vamos prosseguir. Quanto ao procedimento técnico, este estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica. Aí eu chamo quem? Marconi e Lakatos, 2017, página 33. Afirmam que a pesquisa bibliográfica, veja, eu vou fazer agora uma sustentação teórica, eu vou dizer o que é pesquisa bibliográfica. É um tipo específico de produção científica, uso novamente uma supressão, que é uma possibilidade dentro da escrita científica. Então, é um tipo específico de produção científica com base em textos, como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, resumos. Tem mais fala das autoras. Eu uso novamente uma supressão porque não me interessa o que elas continuam dizendo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o fechamento do meu parágrafo. A partir dos quais procura-se estabelecer aproximações, confrontos, comparações ou mesmo negações, o que faz da pesquisa bibliográfica oportunidade científica de reavaliar sob outros olhares os resultados já produzidos e, quem sabe, a partir disso, propor novos caminhos. Então, vejam, fiz uma afirmação, fiz uma sustentação teórica e fiz o fechamento do parágrafo, estabelecendo aí alguns aspectos dentro da pesquisa do que é a pesquisa bibliográfica. Prossigo com o meu método. Para a consecução da pesquisa bibliográfica, partir-se-á dos 8 passos sugeridos por Marconi e Lakatos, 2017, página 33, e eu vou dizer quais são esses 8 passos. Escolha do tema, elaboração do plano de trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, análise, interpretação e redação. Esses, eu tenho que dizer quais são os passos que eu vou seguir para trabalhar a técnica, o procedimento técnico chamado de pesquisa bibliográfica, tá bom? Olhe, como ainda é projeto, vai ficar assim. Quando for no TCC2, se o Eterno permitir, é que nós vamos estabelecer logo aqui abaixo o quadro onde nós vamos colocar o título dos trabalhos que nós vamos escolher, o nome dos autores, se é tese, se é dissertação, se é artigos, ano. Nós vamos colocar os descritores, fazer um breve resumo, mas isso apenas quando nós formos escrever o artigo propriamente dito. Por enquanto, no projeto de pesquisa, nós só vamos dizer quais são os passos que nós vamos seguir para a consecução da pesquisa bibliográfica. Gente, eu preciso encerrar dizendo como eu vou analisar os dados que eu vou produzir. Logo vem o quê? Como técnica para interpretação dos dados coletados, utilizar-se-á a análise temática. Fiz uma afirmação e vou chamar agora Richardson et al. Para dizer para mim o que é análise temática. Então, para Richardson et al., 2012, página 243,
A análise temática consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes utilizáveis de acordo com o problema pesquisado para permitir sua comparação com outros textos escolhidos da mesma maneira. Agora eu venho com o fechamento do parágrafo. Para tanto, considerar-se-á o problema de pesquisa, os descritores para a produção dos dados bibliográficos e o referencial teórico como abalizadores, aí não é abalizados, como abalizadores das interpretações feitas. Gente, esse é o método de pesquisa para a pesquisa bibliográfica. Profa, tem outra forma? Pode ter, mas a profa está dizendo com que autor a profa está trabalhando. A profa está trabalhando aqui com Gil, está trabalhando com Marconi e Lakatos. A profa está trabalhando com Richardson et al. Então, a profa pode dizer quais são os autores que a profa usa para fazer a pesquisa bibliográfica. Se você tem uma outra forma, não se esqueça que você precisa fazer como eu fiz. Profa, mostra de novo como